Brincar é uma forma de estar no mundo e um brinquedo é o mediador das relações humanas. Confira a matéria. Brincar mexe com as emoções, com a imaginação. Um brinquedo serve para estabelecer contato com o mundo, como explica a psicóloga Débora Souza. Ajuda a desenvolver hábitos como da organização de uma casa, quando se brinca de limpar, consertar, etc. Quanto mais a criança é incentivada a brincar com brinquedos variados, mais emoções ela revela de forma espontânea. Um quebra-cabeça, um jogo de tabuleiro, cada brinquedo uma maneira de alcançar maior desenvolvimento. Débora, qual a importância do brincar? O brincar é importante porque através dessa ferramenta a criança vai aprendendo como é estar no nosso mundo. E através disso a gente vai elaborando a criatividade, as regras sociais, com isso a maneira de se expressar, os sentimentos, tudo isso. E assim, a gente percebe que cada vez mais a criança ela está muito enfronhada nos jogos eletrônicos, nos tablets. Então assim, por exemplo, essa loja ela oferece uma infinidade de opções de brinquedos. E as crianças não estão fazendo uso disso, né? Qual é a importância do brinquedo? Então, o brinquedo é fundamental para qualquer parte do desenvolvimento que ela esteja. Então, assim, é muito interessante as lojas ainda continuarem abertas, ofertando sempre novidades, porque esses brinquedos a gente consegue interação com outras pessoas, que normalmente os jogos eletrônicos funcionam só o jovem ou a criança sentada na frente de um computador, no máximo ela se comunica com uma outra pessoa que está do outro lado do computador, através de um fone, algo do tipo. Então, assim, a interação é muito pequena e a gente tem que resgatar essa interação. O olho a olho, a energia. Então, os jogos de tabuleiro são extremamente importantes para isso, até mesmo para a interação da família. Hoje em dia, você percebe que muitas crianças estão já apresentando desde novos problemas emocionais. De que forma o brinquedo pode ajudar? O brinquedo é a maneira dela se expressar no mundo. Então, assim, ela conseguindo brincar com o familiar, ou as famílias terem esse hábito, sabe? Resgatar esse hábito, porque quando eu era criança, tanto a rotina era muito diferente, né? Se a gente comparar de agora, mas assim, os pais tinham o hábito de brincar com os seus filhos, tirar 1 hora do dia para poder brincar. Então as crianças eram mais escutadas e isso faz total diferença para o desenvolvimento dela. Muitos diálogos, muitas emoções, e como você pode perceber que seu filho teve um dia ruim através de uma brincadeira junto com você. Que a criança não consegue verbalizar da maneira como eu estou falando com você. Olha, Ivana, não estou me sentindo bem, não vou fazer isso direito. Ela não vai saber se comunicar dessa maneira. Ela se comunica através dos jogos, das expressões, das percepções. A gente lembra que antigamente tinha os baús de brinquedos, os armários abarrotados de brinquedos. De família, que todos se reuniam, começavam a jogar. Como hoje em dia, voltamos àquele jogo Imagem e Ação, que aqui com certeza deve ter. Então, assim, tem muitos jogos interessantes. Não somente para as crianças brincarem entre crianças, mas brincarem com a família. Débora, que tipo de desenvolvimento cognitivo uma criança tem, assim, desenhando nessas lousas, por exemplo? Então, essa lousa a gente pode usar para muitas funções. Uma delas é o desenho, em que ela vai expressar o que ela está sentindo. Aqui nessa lousa a gente pode brincar para escrever textos, desenhos, animações. Se expressar livremente. Então aqui a criatividade vai lá em cima. Aqui a mente dela está aberta para todas as possibilidades. Débora, você estava falando de imaginação, jogo de tabuleiro. Qual a vantagem dele? Então, a vantagem dele é que é um jogo para se jogar em grupo. Então, assim, você tem interação com as pessoas, você joga no mínimo com 4 pessoas. E aí você tem que se expressar, tem a coisa do tempo. Então, você tem que ter uma relação muito boa com a sua dupla, pensando no tempo, as dicas que você tem que dar. Então, é um jogo muito completo e muito dinâmico. E você precisa estar em contato com as pessoas. Sim, fazendo interação do início ao fim do jogo, para você ganhar. E que tipo de desenvolvimento social isso gera para a criança?
Então, aqui ela vai aprender a interagir com as pessoas. Aqui a gente fala tanto da autoestima, que ela aprende a se colocar no mundo, aprende a falar, a trocar ideias, a discutir. Aqui ela vai aprender a ter empatia quando o outro ganhar ou perder, sabe? Então esse jogo é muito rico e muito completo. Débora, esse aqui, por exemplo, Sistema Solar, quebra-cabeça de mapa do mundo, de que modo isso pode ajudar a criança? Sim. Então, aqui o quebra-cabeça é importante para a criança criar a noção de percepção espacial, sabe? O que cabe dentro, o que está fora. E esses aqui são muito interessantes porque cada um traz uma realidade. Então, o mapa do mundo para ele ter uma noção global das coisas e onde ficam as regiões. Aqui, por exemplo, todos os monumentos históricos de cada região. Então, aqui a gente já enriquece muito a cultura deles. Tem até um do Brasil, né? Tem o do Brasil também. E tem ainda esse também do mundo. E tem um aqui, queria que você falasse um pouco desse, né, das letras, né? Esse daqui ajuda muito a alfabetização. Então ele vai começar a reconhecer a fruta em si, o objeto e como se escreve esse objeto que todo mundo fala. Que é muito importante, né, ela aprender. Eles relincham o dia inteiro no engraçado sítio do... Então, Débora, a gente percebe que é importante que a criança brinque com maior número de opções, né? Com a diversidade de brinquedos. Exatamente. E não fique só no joguinho, só no tablet. Nada que é o de que a gente tá ficar, vendo. exatamente, nada de ficar num jogo só, sabe? Quanto mais diversidade, melhor. Quanto mais cedo você começa a brincar, mesmo com o seu bebê, quanto mais estímulos você proporcionar para ele, melhor. É o transformar isso em uma relação duradoura, sabe? De vínculo, de afetividade, tudo isso. Então, Débora, o brincar tem que estar dentro de casa e as famílias têm que estar ali brincando junto com as crianças. Nesse momento, se dedica numa hora do seu dia para estar com seus filhos ou com a criança que você cuida, porque isso vai ser muito importante para fortificar esse laço de vocês. Porque através dessa brincadeira, ela vai se expressar, vai ver que tem alguém ali com ela, interagindo, apoiando, tirando as dúvidas, conversando, vendo que ela tem, que ela é importante, sabe, para aquela família, para aquele meio. E é importante que ela compartilhe a percepção dela, que ela seja escutada, que ela seja ouvida, que ela tenha alguém com ela. Para algum momento em que ela precisar ou sentir um sentimento diferente daquilo, ela tem alguém para recorrer. Obrigada, Débora. Obrigada a você, Ivana, pelo convite, pela oportunidade. Nada de macacos pulando no colchão.